Esse é um Nintendo Switch normal e este é o meu Nintendo Switch. Depois de muito procurar, eu acho que encontrei o controle perfeito para o Nintendo Switch. E a gente vai falar dele nesse vídeo aqui. Eu já tô com o meu há 6 meses, então vamos conversar. Pontos positivos, pontos negativos, para quem eu acho que ele é, valores. Bora lá! Antes de começarmos, eu amo o Nintendo Switch e ao longo dos seus quase 8 anos, ele foi virando um dos, se não o console favorito da minha vida. Aqui no canal, a gente cobre bastante coisa de Nintendo e do Nintendo Switch desde o lançamento dele. E você que acompanha a gente há mais tempo, sabe que eu tenho um problema com os Joy-Con. Olha só, eu acho eles extremamente charmosos e bastante divertidos, porém eu não consigo jogar o Nintendo Switch de forma portátil com os Joy-Con por mais de 30 minutos seguidos sem dar cãibra na minha mão e sentir um incômodo no braço, mais ou menos aqui. E eu não sei o que é. Talvez o fato do Joy-Con ser menorzinho e ter botões pequenos, talvez o fato de que a parte traseira do Joy-Con é praticamente reta e não tem muita ergonomia. Eu não sei, simplesmente é o que rola comigo. Acontece com algum de vocês aí? E pra ficar mais tenso, eu amo jogar portátil, é a forma que eu mais jogo meu Switch. Eu levo ele pra todo lado, viajo com ele, vou nesses lugares que tem fila com ele, tipo banco, médico, etc. Eu praticamente só jogo ele docado se eu estiver gravando aqui pro canal. Aí eu uso um controle tipo Pro Controller, ou esse aqui da 8-bit do que eu curto muito e tá tudo bem. Então toda vez que aparece um controle feito por terceiros que me chama a atenção e eu consigo, eu testo aqui no canal pra gente poder ver. A gente testou, por exemplo, os da Nixie, e desde que eu testei, eu nunca mais usei um Joy-Con na minha vida. Melhorou demais com eles. Só que esse que eu vou mostrar aqui pra vocês agora dá um passo além, porque além de ergonomia e visual irado, a versão Nitro Deck Plus dele é praticamente um controle com uma dock station juntos. E não só resolveu meu problema com ergonomia e permitiu que eu jogasse por hora sem ter cãibra, como também me ajuda a viajar com menos coisas. Esse aqui é o Nitro Deck, esse é o Plus e esse é o Nitro Deck, de uma empresa chamada Cracked, escreve CRKD, mas lê-se Cracked. E eles me enviaram tanto o Nitro Deck como o Nitro Deck Plus, a versão melhorada do controle deles, para eu poder testar e falar para vocês o que eu achei. A gente vai falar dos dois aqui. Um aviso: apesar de me enviarem os itens, eles não têm nenhum tipo de controle ou revisão sobre esse vídeo, não me pagaram nada, infelizmente. E assim como tudo que a gente faz aqui no canal, eu vou botar minha opinião como usuário e eles não têm que aprovar o vídeo antes de ser postado. Se vocês quiserem comprar um deles, eu vou deixar um link afiliado aqui na descrição, nos comentários, e você ajuda o canal sem custo adicional para você. Mas eu já adianto que é um controle caro aqui no Brasil e a gente vai sim, como toda review aqui do canal, falar das coisas boas e também das coisas ruins. Então vamos lá, o que é Nitro Deck? Esse é um controle compatível tanto com o Nintendo Switch normal, como também com o Nintendo Switch OLED. Inclusive, esse que tá aqui meu é o OLED. Ele funciona da seguinte forma: você insere a tela do Switch na parte central e conecta ele via USB-C. E aí você vai lá nas opções, ativa a opção de conexão de cabo do controle e ele vai considerar o Nitro Deck um Pro Controller. Pronto, o Switch já reconhece ele na hora e já está funcionando, simples assim. Antes da gente falar das funcionalidades, vamos falar da ergonomia, que é o principal fator e que me chama muita atenção. O Nitro Deck e o Nitro Deck Plus são uma espécie de controle armadura que envolve o Switch. Só para contexto, o Nitro Deck Plus veio depois do Nitro Deck e ele tem algumas melhorias com base no feedback da galera que comprou e usou o Nitro Deck. E ele também é um pouquinho mais caro. Mas calma, que a gente já vai falar de preço já já. Na parte de trás, a gente começa com a pegada curva e ergonômica, que melhora muito a sensação de segurar o seu Nintendo Switch, especialmente se você tem mão grande. Tem também uma trava de segurança para poder travar o Switch e impedir que ele escorregue por cima, e você precisa apertar se você quiser remover o seu Switch. Na versão Nitro Deck, essa trava segura o Switch, mas é meio ruim de tirar, porque você tem que apertar e tem meio que puxar ele com a mão. Já na versão Nitro Deck Plus, a galera falou para Cracked e eles colocaram um dispositivo que ao apertar a trava, ele já empurra o Switch para cima, facilitando muito que se retire. Os dois modelos têm uma haste que você pode usar como suporte, se você quiser usar o Switch como o modo tabletop, ou seja, colocar ele em cima da mesa e apoiar enquanto tá jogando. Tem 4 botões que você pode customizar aqui atrás, e esses botões são ótimos para quem quer jogar sem tirar os dedões dos analógicos.
especialmente a galera dos FPS ou de jogos rápidos, dá para colocar turbo se vocês gostarem dessas coisas. A versão Nitro Deck Plus tem Bluetooth, então com isso você pode fazer a customização dos controles ou dos botões aqui via app no celular. Já a versão Nitro Deck, por não ter Bluetooth, permite a configuração de forma analógica, ou seja, apertando alguns botões e fazendo alguns comandos de acordo com o manual de instruções, ou então vídeos oficiais da marca aqui no YouTube que ajudam bastante. Tem duas entradas USB-C aqui atrás, uma delas vai ser a entrada que você vai conectar o carregador e carregar o Switch, e a outra seria uma saída USB-C, que serve para usar o Nitro Deck e o Nitro Deck Plus como controle cabeado se o Switch estiver docado e serve também para fazer update de firmware se você precisar. É uma funcionalidade legal de ter, especialmente para uma ocasião onde mais pessoas vão jogar. Você trouxe o DockStation e o Nitro Deck e apenas um controle, mas em 6 meses de uso eu nunca usei ele assim. Na versão Nitro Deck Plus, essa USB-C Output, ele serve também como saída de vídeo, ou seja, nessa versão e somente nela é possível comprar um adaptador HDMI USB-C que vem junto do Nitro Deck por $10 a mais, que você conecta um cabo HDMI, liga na TV e funciona como se fosse a DockStation do Switch, desde que o Nitro Deck Plus esteja conectado também à tomada de energia. Se não estiver ligado na tomada de energia, não tem saída HDMI e não vai funcionar. Com isso, pessoal, o Nitro Deck Plus acaba virando também uma dock portátil que você leva para onde você for sem ter que levar acessórios extras além do cabo HDMI, do adaptador e da fonte do seu Switch. Então você pode deixar a sua dock lá na sua casa, na sua sala, tá? Dá para levar seu Nitro Deck Plus portátil, botar uns Joy-Con na mochila e chegando na viagem, na roça, na casa da avó, nos amigos da faculdade, na praia, onde você for, basta ligar o Nitro Deck do jeito que tá aqui na tomada, pegar o adaptador, conectar o HDMI aqui na TV e os Joy-Con e pronto, tem um Switch ligado na TV grande para todo mundo poder jogar junto se quiser. Você vai poder jogar aquele casquinho azul no seu amigo, na casa dele, tranquilamente. Infelizmente, o Nitro Deck padrão, sem ser o Nitro Deck Plus, não tem essa saída HDMI, então não dá para usar ele como DockStation, tá? Mais uma diferença entre os modelos aqui e uma melhoria clara para o Nitro Deck Plus. Na parte de cima agora, a gente tem os botões de ombro e nos dois modelos, tá, galera? Eles são robustos e confortáveis, grandes como os de um Pro Controller, o que ajuda muito na ergonomia. Os botões de ombro ZL e ZR, ou seja, aqueles da parte traseira, esses aqui, ó, você pode configurar a sensibilidade deles, o que significa que você pode escolher o quanto você vai apertar esse botão para ele considerar que está sendo apertado. Tem gente que prefere apertar o botão todo até o final, mas tem gente, especialmente a galera que joga muito FPS ou jogo mais frenético, que prefere só dar um toquinho, e você pode fazer isso, essa configuração aqui nesses dois controles. O legal, gente, é que a palavra-chave disso aqui é exatamente essa, customização. Cada um vai fazer do jeito que quiser. O meu, por exemplo, eu deixei normal, apertando até o final. Uma diferença aqui entre os modelos Nitro Deck e Nitro Deck Plus é que me parece que os botões LR do Nitro Deck são mais barulhentos quando apertamos. Fica aquele tec-tec que às vezes chega a incomodar. Já o do Nitro Deck Plus é mais sutil. Não sei se vocês conseguiram ver. É possível também customizar a intensidade da vibração dos controles, para quem curte uma vibração mais forte e intensa, ou então mais leve e suave. Dá até para desabilitar a vibração completamente, se você preferir assim. Agora, a gente vai para a parte frontal deles, para a gente poder ver as diferenças e as principais diferenças entre o Nitro Deck e o Nitro Deck Plus. Então, eu vou ter que gastar um tempinho desse vídeo para mostrar para vocês o que tem de diferente em cada um deles. Beleza? Vamos botar aqui de lado e vamos começar com a frente do Nitro Deck. Como vocês podem ver, galera, ele é bem bonito e deixa o Switch com uma cara totalmente diferente, quase irreconhecível. Fica com cara de Steam Deck, por isso que ele tá aqui, ó, mais parrudo, mais paçoquinha e, além de bonito, como eu já falei, melhora significativamente a ergonomia para quem tem mãos grandes. Só que, ao fazer o Switch ficar mais robusto, pode piorar a experiência de levar o Switch para todo lado para algumas pessoas, já que ele fica mais largo. Eu, pessoalmente, adoro o tamanho do Steam Deck, e quando eu não tô com o meu Switch, eu tô com o Steam Deck, então eu não me incomodo, tá? Mas se para você a finura do Switch é importante, é algo a se considerar. E por deixar ele mais grosso, se você tiver um case específico para o seu Switch, é provável que ao usar o Nitro Deck dentro do case, o case não vai caber. Então, tem isso também. Mas vamos lá, logo de cara, a gente tem os dois analógicos, que utilizam a tecnologia Hall Effect,
que promete não dar drift nunca. E a gente tem uma disposição de controles similar ao do Nintendo Switch, com os analógicos em posição invertida. Você tem um aqui e um aqui. Os botões B, X, A e Y são maiores do tamanho do Pro Controller, o que é super bem-vindo para quem tem mão maior. O mais e o menos são botões redondos e por baixo a gente tem dois botões que funcionam como os botões de screenshot e a home do Switch. O D-pad é inteiriço, ao contrário dos Joy-Con, que cada direção é um botão separado, o que melhora para mim a pegada, especialmente de quem joga jogos retrô, plataforma e etc, que fazem muito uso do D-pad. Os dois analógicos são confortáveis e maiores do que o Joy-Con, o que dá mais espaço para a gente poder colocar o dedo e mais conforto. Dá para remover e trocar por outros sticks se você quiser, mas aí tem que comprar separado, tá? No site da Cracked dá para achar o Nitro Deck de cor diferente, o que modifica e dá mais vida ao visual do videogame, de acordo com a preferência do usuário. O nosso aqui foi o preto da Black Edition, que fica com mais cara de sério. Mas vocês estão vendo aí várias outras cores. Uma coisa que demora para a gente poder acostumar é o fato de que quando você está usando os controles Nitro Deck, você não acorda o Switch apertando o botão Home, como é feito nos Joy-Con. Você precisa apertar o botão de liga-desliga em cima do Switch para ele poder acordar. Parece bobagem, mas eu demorei para acostumar. Eu esquecia disso, apertava o botão e achava que o Switch tinha descarregado ou alguma coisa tinha acontecido com ele. Morria de pânico por alguns segundos, até eu lembrar que é só dar um toquinho aqui no botão on e off do Switch para ele poder acordar e depois tá tudo certo. Falando isso, já peguei aqui o Nitro Deck Plus, então vamos para a frente do Nitro Deck Plus agora. Como a gente falou antes, galera, o Nitro Deck Plus é a versão com melhorias do Nitro Deck, feitas a partir de ouvir o feedback da comunidade que usou primeiro esse controle por vários meses para poder então lançar essa versão. Então, a gente já citou aqui no vídeo algumas boas melhorias, como a maior facilidade para tirar o Switch apertando a trava de segurança na parte de trás, a capacidade de configurar tudo no controle usando um aplicativo de celular, ao invés de ficar apertando botões e tudo mais, já que ele tem Bluetooth, a capacidade de conectar um adaptador USB-C HDMI na saída output de saída e ter saída de imagem para TV, fazendo com que ele seja quase uma dockstation, são todas melhorias que tornam o Nitro Deck Plus o meu controle favorito do Switch da vida toda, por enquanto, tá? Além dessas melhorias, na parte frontal, a gente nota três grandes diferenças. Primeiro, os analógicos são mais confortáveis e possuem uma textura extra que melhora a aderência dos dedos. Além disso, o Nitro Deck Plus troca a disposição dos analógicos, adotando aqui os analógicos paralelos que vem, por exemplo, no Steam Deck ou no controle DualSense do PlayStation 5. Eu sei que tem gente que ama os analógicos paralelos, tem gente que prefere eles na diagonal, tem uma discussão aí rolando na internet sobre isso e tudo mais, mas há quem diga que tendo esses paralelos, os botões configuráveis na parte de trás, facilita para quem vai jogar jogos de ritmo acelerado, tipo os FPS, e assim você não tira o dedão dos analógicos nunca e usa os outros dedos para poder apertar os botões na parte de trás do controle. Eu confesso que nos primeiros dias vai bugar um pouquinho a nossa cabeça quando você usa os dois aqui em cima, mas rapidinho você acostuma com os analógicos paralelos e depois, pelo menos para mim, é só alegria. Uma outra mudança é a adição de mais dois botões extras que ficam na lateral dos analógicos, dando muito mais opção de customização para o usuário. E aqui eu confesso para vocês que, embora aprecie sempre mais opção de customização, para o meu uso específico, esses botões laterais mais atrapalham do que ajudam. Eu uso o Nitro Deck Plus como o Nintendo Switch normal, o que significa que eu não customizo o botão, simplesmente coloco ele aqui e uso. Como eu disse pra vocês, eu amo jogar portátil e o meu maior problema com o Joy-Con é a ergonomia. É o fato de que eles destroem a minha mão se eu jogar por mais de 20 ou 30 minutos seguidos segurando eles aqui no portátil, tá? Pra mim, segurei aqui, ficou bom, tá gostoso, tá funcionando direitinho, é isso. O que acontece é que muitas vezes eu tô jogando e a minha mão segurando o Nitro Deck Plus esbarra nesses dois botões laterais perto do analógico e aí eu aperto ele sem querer. Isso me incomoda muito, por isso eu desabilito eles por completo para evitar esse tipo de coisa. Para mim, seria melhor não existir esses botões, mas eu sei que tem outras pessoas com outras necessidades e para eles terem utilidade, então desabilitando a existência deles é como se eles não estivessem aqui e tá tudo bem, eu encosto neles e nada acontece. Assim como o Nitro Deck, a gente tem algumas opções
de cores diferentes. Esse meu que estou mostrando para vocês é o Clear Black, que é meio preto com a frente meio transparente. Bem bonito, mas vocês estão vendo que no momento que a gente está fazendo esse vídeo, 4 cores diferentes e opções diferentes, é incluído uma que é um collab com Rocket League. Agora vamos lá, outras coisas a se considerar. Tanto o Nitro Deck como o Nitro Deck Plus suportam controle de movimento, mas, muito mas aqui, como eles estão colados um no outro, o controle de movimento vai ser melhor utilizado em jogos como Splatoon, Mario Kart, Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom e tudo mais, onde você muda a direção ou câmera virando o console. Por não estarem separados, vocês que utilizam o controle de movimento dos Joy-Con para movimentos separados dentro do game, em alguns jogos como, sei lá, Nintendo Switch Sports, por exemplo, não vão ter um bom desempenho com a função, porque eles estão grudados, né, galera? Então não dá para você bater com uma mão e fazer outro movimento da outra mão. Também, por não estarem separados, a gente perde aquela funcionalidade de usar cada um dos lados do Joy-Con como um controle individual. Não rola. Então, se você for o tipo de jogador que pega o Joy-Con, transforma ele num controlinho, entrega para outra pessoa e o outro lado do Joy-Con para outra pessoa poder jogar, também nem chega perto desse Nitro Deck, tá bom? Porque ele não vai te ajudar. Além disso, não tem suporte para NFC, o que significa que eles, assim como qualquer controle feito por empresas terceiras, não vão conseguir ler Amiibos. Então, se usar Amiibo for alguma coisa de extrema importância para você, também passa longe desse controle, tá bom? Uma outra funcionalidade dos Joy-Con que não existe no Nitro Deck e em praticamente todos os controles de terceiros é a ausência de infravermelho. Para quem não sabe, os Joy-Con possuem um leitor infravermelho que você vê na parte de baixo do Switch ou do Joy-Con direito, tá? Esse infravermelho pode dar ao Switch algumas capacidades extras que os jogos podem aproveitar, mas infelizmente a Nintendo colocou isso aqui, mas nem mesmo ela aproveitou essa funcionalidade nos seus jogos exclusivos. Só está disponível em jogos como One to Switch e Nintendo Labo. Inclusive, um fato curioso para vocês, talvez seja exatamente por conta dessa função que a Nintendo tem que colocar aquele disclaimer de que alguns jogos podem não funcionar em determinada versão do Switch, como a gente viu rolar no anúncio do Nintendo Switch 2, tá bom? Os novos Joy-Con provavelmente não vão ter isso lá do Switch 2, porque quase ninguém usou para nada, então eu acho seguro dizer que jogos como o Nintendo Labo e o One to Switch podem não funcionar no novo Nintendo Switch 2. Mas a gente tá falando sobre curiosidade, né? Uma pena para todos os fãs de Nintendo Labo aí e para você que é fã de One to Switch. Você mesmo, tô falando só com você. Um outro ponto que eu considero negativo é que eu não sei o que acontece aqui, mas os dois controles, os Nitro Decks, puxa um pouquinho da bateria do Switch. Não atrapalha a performance do Switch enquanto eu tô jogando, não sinto uma diferença considerável, meu Deus, tá sugando a bateria pra caramba, mas me incomoda um pouquinho, talvez mais do que deveria, porque eu acho que eu devo ter toque, que se você deixar o Switch no modo descanso, em cima da mesa, com os Joy-Con e voltar amanhã, ele vai ter perdido pouquíssima bateria. Já com o Nitro Deck, não. Ele vai estar com menos bateria se comparado aos Joy-Con. Por algum motivo ele puxa um pouquinho de bateria no modo descanso. Nada super absurdo, mas é um negócio que me incomoda um pouco mais do que deveria, como eu falei para vocês. Carregar o Switch até os 100%, por exemplo, deixar ele aqui no modo descanso e chegar no outro dia, ele vai estar, sei lá, com 85% sem eu ter jogado nada. Porém, com 6 meses de uso, eu acho que eu já superei essa questão. E eu só coloco para carregar de novo e tá tudo bem. Mas vai sugar um pouquinho, tá bom? Agora vamos falar do elefante nessa sala. O preço disso aqui. Será que é caro? Será que é barato? Eu já falei um pouquinho pra vocês no início, né? Eu deixei pra falar do preço do Nitro Deck Plus por último, porque é aqui que o bicho pega. Nos Estados Unidos, o Nitro Deck tá saindo por $40 e o Nitro Deck Plus tá saindo por $60 sem o adaptador USB-C HDMI e 70 com o adaptador. Para comparação, o Joy-Con original da Nintendo varia entre $80 o par ou $40 cada se não tiver em promoção. Isso significa que lá fora acaba se transformando em uma questão de opção. Você vai comprar um Joy-Con novo ou um Nitro Deck Plus. Fica muito mais fácil apresentar e falar dessas coisas assim, inclusive. Não sei se vocês concordam comigo. Porque quando chega aqui no nosso querido Brasil, infelizmente, o buraco é mais embaixo. Por uma série de questões, tudo aqui acaba ficando um pouco mais difícil. O site da Cracked não envia para o Brasil. Então, a gente está limitado a importadores, sites como o Mercado Livre, inclusive até mesmo a Amazon, e ela faz aquela questão da compra internacional, já com todos os impostos calculados ali no valor final.
Eu achei o Nitro Deck por R$ 619,65 na data que eu tô fazendo esse vídeo, na versão Rocket League, tá? Ele tá lá na Amazon, via compra internacional, esse valor já tá incluso os tributos da importação, segundo a Amazon. Aqui tá dando cerca de 20 dias para chegar, o que não é ruim para algo importado. Vocês que compram aí de AliExpress, assim como eu, sabem disso. Já o Nitro Deck Plus, como esse meu, já com adaptador HDMI USB-C, tá saindo por R$ 725,69, também já com imposto. O Nitro Deck Plus Rocket League na Amazon, no momento que a gente está fazendo esse vídeo, tá saindo por R$ 868,85, também já com imposto. Parece que esse modelo vem também um case, o que pode ser interessante, o modelo do Rocket League, tá? Para efeitos comparativos, aqui no Brasil, a gente costuma achar Joy-Con por volta de R$ 450 ou um pouquinho mais, fora de promoção. Dá para achar por menos em tempos de boas promoções, inclusive, tá? Por isso que eu faço essa ressalva. Eu digo tudo isso aqui porque, como vocês podem ver, é um controle mais caro que chega a custar quase 1/3 do valor de um Nintendo Switch. E aqui pra gente no Brasil, pelo fato de estar disponível somente via importação e não estar de forma oficial por aqui com teto de preço, os Nitro Deck sobem um pouco o valor e saem da faixa de preço dos Joy-Con. Então, deixa de ser uma opção entre um e outro e é uma opção entre comprar uma coisa mais barata e uma mais cara. Então, tem que pensar bem. Para quem é esse controle? Eu indico esse controle aqui pra galera que gosta de jogar portátil, que joga muito portátil, tá? Que gosta de jogar por bastante tempo na mesma sessão, isso é, você pega seu Switch, senta aí, joga 2, 3 horas ou mais, tá? Galera que tem mão grande e se incomoda, que nem eu, com os botões pequenos do Joy-Con do Switch, jogadores single player, gente que tem cãibra com os Joy-Con, eu acho que talvez seja só eu não conheço mais ninguém que tem isso, mas se você tiver, pelo amor de Deus, fala comigo, porque eu não vou me sentir único, tá? Joga jogo mais frenético, que precisa de customização de botões, layouts de controle, quem quer sempre estar com uma DockStation junto, com o Switch portátil, no caso do Nitro Deck Plus, então todos esses se beneficiariam com este controle, beleza? Com isso, a gente chega à nossa conclusão. Se pra você tudo que a gente mostrou aqui vale a pena, fica aí a minha recomendação. Eu estou usando o meu diariamente há 6 meses, resolveu meu problema de ergonomia, facilitou espaço na bolsa ao fazer viagem, que eu não tenho que levar a DockStation, melhorou a minha pegada, não tenho mais incômodo ao jogar, acabou a cãibra e o meu Switch ficou lindão, né? Com o layout parecido com o do Steam Deck. Lembrando que eu não utilizo esses botões customizáveis, eu desabilito todos eles, mas é legal sempre saber que a gente tem opção de fazer essas customizações se a gente precisar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado por assistir. Se você tá vendo até aqui, veja outros vídeos de review de produtos que a gente faz aqui, um monte de coisa que a gente faz relacionada a videogame, gameplay e tudo mais, como esse aqui dos controles da Nixie, também para o Nintendo Switch, ou esse outro vídeo que o YouTube acha que você vai curtir. Se inscreve no canal, deixa um comentário, manda um oi aí, eu gosto muito de ver vocês, deixa seu like também e manda para os amigos para incentivar mais vídeos assim. Obrigado galera da Cracked que mandou pra gente, até o próximo vídeo e tchau!